Olá! Antes da gente começar, só um recado rápido e importante. Essa nossa análise aqui é toda baseada num estudo do site Código Aberto. Eles são uma mídia independente, que vive do apoio de quem acompanha o trabalho deles. Então, se esse tipo de conteúdo tem valor, vale a pena considerar um apoio via Pix. A chave é essa que está aí, códigoaberto.net@gmail.com. Bom, vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. O nosso tema é o útero do Estado, o acordo da fertilidade na era Trump. A gente vai tentar desvendar como é que a tecnologia de reprodução virou o centro de uma teia super complexa, envolvendo política, grandes empresas e muita ideologia. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma grande pergunta. Como que uma decisão sobre embriões congelados, lá num único estado americano, escalou tão rápido a ponto de forçar uma intervenção da Casa Branca? E mais, como isso acabou revelando uma guerra cultural gigantesca sobre o início da vida? É exatamente essa história que a gente vai seguir agora. Então, bora para nossa primeira parte para entender direitinho a origem de toda essa confusão. A crise que botou em xeque o status legal dos embriões. A crise se desenrolou numa velocidade, assim, impressionante. Primeiro, em 2022, veio a queda de Roe v. Wade, que já preparou o terreno. Aí, em fevereiro de 2024, o Supremo Tribunal do Alabama pegou a lógica pró-vida e aplicou ela direto nos embriões congelados, declarando que eles são crianças. A reação foi instantânea. As clínicas de fertilização in vitro, a FIV, simplesmente pararam os tratamentos. Elas ficaram com um medo tremendo de serem processadas por homicídio se descartassem embriões, que é uma prática super comum, né? O caos foi tão grande que, já em março, os políticos correram para aprovar uma lei dando imunidade para as clínicas, uma solução rápida sim, mas que não resolveu o problema de fundo. E olha só que interessante a justificativa para essa decisão. Não foi só uma questão de interpretação da lei, foi uma questão teológica mesmo. O presidente do tribunal usou palavras da Bíblia dizendo que destruir um embrião ia causar a ira de um Deus santo. Isso mostra o quanto a linha que separa a lei da doutrina religiosa ficou borrada, e foi isso que acabou acendendo o estupim da crise. E é aqui que está o nó da questão, sabe? Essa crise toda expôs uma contradição gigante dentro do movimento conservador. A mesma ideologia pró-vida, quando levada ao pé da letra, bateu de frente com a FIV, que é uma tecnologia super popular e vista como pró-família por boa parte dos eleitores deles. De repente, uma pauta ideológica estava ameaçando o sonho de casais que queriam ter filhos. E aí, virou um problema político explosivo. E isso nos leva direto para a segunda parte. Como o poder político, e mais especificamente o governo Trump, entrou em cena para tentar resolver essa contradição. A resposta do Trump funcionou em dois níveis bem diferentes. De um lado, no discurso de campanha, as promessas eram enormes. Vamos fazer a FIV ser gratuita, vamos ser o partido da FIV. Mas na prática, a ação do governo foi bem mais modesta, bem mais específica. Em vez de uma lei ampla, o que a gente viu foi um acordo de desconto com uma única empresa farmacêutica e umas orientações que só encorajavam os empregadores a oferecer o benefício, mas sem obrigar ninguém. Uma diferença gritante entre o que foi dito e o que foi feito. Então, como é que esse acordo foi fechado? Foi uma negociação puramente comercial, na base do toma lá, dá cá. O governo usou a ameaça de tarifas pesadíssimas sobre remédios importados como um porrete, sabe? E o incentivo, a cenoura, era tirar essas tarifas e dar acesso a uma plataforma de vendas do governo. A MD Serono, que é uma gigante farmacêutica, cedeu e ofereceu descontos enormes nos seus remédios para a FIV. E em troca, a empresa não só se livrou das tarifas, como ainda ganhou um voucher super valioso que acelera a aprovação de novos remédios na FDA, um clássico quid pro quo. Agora vamos para a terceira parte, para tentar entender a ideologia por trás de tudo isso. Porque, além do cálculo político, o estudo do Código Aberto aponta para um conceito bem mais profundo, a tal da biopolítica do movimento MAGA. Tá, mas o que é biopolítica? Basicamente, é quando o Estado se mete na vida e na reprodução das pessoas, quem nasce, quantos nascem, para atingir objetivos políticos. Não é só uma questão de saúde pública, não. É usar a demografia como uma ferramenta para moldar a identidade de uma nação. Segundo a fonte, esse projeto biopolítico do movimento MAGA é movido por uma preocupação muito grande com a queda na taxa de natalidade da população branca e cristã. O apelo por um baby boom não seria algo geral, mas sim um esforço para fortalecer um grupo demográfico específico, e isso se conecta diretamente com a política anti-imigração. A lógica, então, teria duas frentes. De um lado, incentivar os nascimentos de dentro do grupo e do outro, limitar a entrada ou expulsar quem é de fora.
A análise da fonte chega a traçar um paralelo histórico, comparando as motivações e os métodos de diferentes regimes. Na Alemanha nazista, por exemplo, a motivação era a eugenia. Na Itália fascista, era a geopolítica. Precisavam de mais gente para o exército. Já na Espanha franquista, era restaurar a ordem social tradicional. A fonte então argumenta que no movimento MAGA, a motivação seria essa ansiedade demográfica e cultural. E os métodos? Bem diferentes. Não se fala em programas estatais de criação, mas sim em guerras culturais e na regulação estratégica da tecnologia, como a FIV. E isso nos traz a nossa última parte, porque por trás dos acordos que saem nas manchetes, existe uma batalha bem mais sutil acontecendo. Uma guerra silenciosa para definir o que a FIV realmente é. O movimento conservador parece ter percebido que proibir a FIV de vez é uma batalha perdida, politicamente inviável. Então a estratégia mudou. Em vez de tentar uma proibição total, o foco agora é em redefinir a tecnologia por meio de uma regulação ética. A nova tática é pintar a indústria da fertilidade como um oeste selvagem sem regras, para poder então abrir a porta e impor uma visão moral própria sobre como a prática deve funcionar. Certo. E como seria essa tal de FIV ética na prática? A proposta quer limitar a criação de embriões só para o número exato que vai ser implantado, para que nenhum precise ser descartado. Também é contra o rastreio genético, que permite selecionar características e tenta promover outras terapias como alternativas. Cada um desses pontos é uma tentativa de alinhar a prática da FIV com uma visão moral bem específica, que considera o embrião sagrado. E aqui fica claro o objetivo final, né? A guerra a longo prazo não é sobre banir a FIV, mas sobre mudar a prática médica por dentro. É uma tentativa de reescrever as regras da própria ciência, de redefinir o que a gente considera ético e aceitável. É uma forma de influência muito mais sutil e, quem sabe, muito mais permanente. E para fechar, fica essa questão para a gente pensar. No fundo, esse debate todo é só sobre o acesso a uma tecnologia médica? Ou será que é sobre algo muito, muito maior? Uma disputa fundamental sobre quem tem o poder de definir e controlar o momento exato em que a vida começa e sobre quais regras essa vida pode ser criada? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai definir o futuro da medicina reprodutiva.